Vamos voltar a falar de eleições agora, a propaganda eleitoral obrigatória, que já começou, né, no rádio e na TV desde sexta-feira, ontem dando largada também na campanha dos presidenciáveis. Essa é uma nova fase na corrida eleitoral com mais exposição dos candidatos nas principais mídias do país. Para entender essa nova fase, essa nova etapa da corrida eleitoral, a gente conversa agora ao vivo com o economista, cientista político e cientista de dados, Andrei Roman. Andrei, muito bom dia, bem-vindo aqui à nossa programação. Muito obrigado e bom dia a vocês. Bom dia. Andrei, muito se fala que já a maioria dos eleitores, né, costuma prestar atenção na corrida à presidência da República com um pouco mais de antecedência, mas deixa para tomar as decisões para os governos estaduais, para o legislativo também, mais em cima da hora, né? E essa corrida, essa campanha agora ficou mais enxuta, um prazo menor. A propaganda eleitoral gratuita no rádio e na televisão pode ser decisiva nesses outros aspectos também? Certamente, a propaganda na TV e na rádio tradicionalmente tem um grande impacto no Brasil, porque muitos desses candidatos para cargos de governador e senador são bem menos conhecidos do que os presidenciáveis. A gente está observando ao longo do tempo uma cristalização cada vez mais nítida das identidades políticas no Brasil. Inicialmente, no período imediatamente depois da redemocratização, o PT surgiu como o principal partido de massas, agregando aí um polo na esquerda, com preferências de, hoje em dia, em torno de 20% do eleitorado brasileiro que se define como petista. O que a gente está vendo nos últimos anos com o perfil do presidente Bolsonaro é também uma coagulação cada vez maior do eleitorado de direita. Isso faz com que uma boa parte do eleitorado procure, neste momento, entender qual que é o candidato que representa na corrida para governador ou senador, esse campo ideológico que eles se sentem mais próximos. E muitos desses candidatos são ainda desconhecidos. E a gente pega, por exemplo, o estado da Bahia. É um estado onde o PT tradicionalmente tem uma fortaleza muito grande nas corridas para governador. Na última eleição, Rui Costa foi eleito com mais de 75% dos votos. E hoje em dia uma grande maioria dos eleitores da Bahia não conhece quem é o Jerônimo, candidato do PT, nessa eleição. À medida em que esse candidato vira mais conhecido ao longo da campanha eleitoral na TV e na rádio, então, as preferências vão se alinhar como resultado disso. A gente provavelmente vai ter uma trajetória de subida muito forte desse candidato, chegando ao potencial do petismo no estado. Isso vai se repetindo em todos os estados importantes no Brasil, né? Então, também em São Paulo, no Rio de Janeiro, tem candidatos que são menos conhecidos, nesse caso do campo bolsonarista, o Tarcísio de Freitas, tem aí em São Paulo um potencial bastante bom por conta da figura relacionada ao governo Bolsonaro, sendo que boa parte do eleitorado de São Paulo a gente sabe que ainda não conhece tão bem o Tarcísio. Essas dinâmicas, então, serão muito interessantes para a gente analisar a partir desse início da propaganda na TV e na rádio. Andrei, bom dia. Eu queria que você fizesse uma análise para a gente, acompanhando um pouco desse primeiro momento, né, os primeiros programas que foram veiculados já ontem, começaram ontem essa veiculação no rádio e na televisão, e trouxesse para a gente um pouco desse prognóstico. Diante de uma eleição tão polarizada que a gente está enfrentando ao longo desse 2022, você acredita que o tom dessas campanhas ao longo dos próximos dias no rádio e na televisão, elas podem inflar bastante, elas podem ter um tom bastante agressivo pelos próximos programas? Qual a avaliação que você faz? Acredito que há um grande incentivo em termos de estratégia política disso acontecer. Isso é porque os campos extremos, ou pelo menos vamos definir como campos ideológicos da direita e da esquerda, são tão sólidos na eleição presidencial que isso provê um incentivo muito forte para os candidatos a governador e a senador em termos de se alinhar a esses polos. Então, para marcar posição, é muito bom para esses candidatos se mostrarem nitidamente fiéis a um dos lados, ao campo do Bolsonaro, ao campo do Lula. E a melhor forma de fazer isso, talvez a forma mais clara, é atacando os adversários do outro campo ideológico.
Então, provavelmente a gente vai ver uma campanha com forças centrífugas muito maiores do que com forças centrípetas, forças que apontam para os extremos ideológicos muito mais que forças que apontam para o centro político. Isso é preocupante, tá? Me parece que para o bom funcionamento da democracia tem que haver uma certa moderação, pragmatismo na apresentação das propostas e, muito importante para esses cargos com perfil executivo, um foco em políticas públicas e em evidências, sendo que essa dinâmica da polarização política afetando todas as grandes democracias pelo mundo, nesse instante, e o Brasil não escapa a essa dinâmica nesse momento, infelizmente. Pois é, falando justamente dessa dinâmica, né, desse momento que o país vive, Andrei, isso tem muito a ver também com os dois principais candidatos, né, os dois polos nessa corrida eleitoral na campanha à presidência da República, falando, já terem sentado, né, já terem ocupado o cargo. A gente está falando de um presidente concorrendo à reeleição e de um ex-presidente da República que tem 2 mandatos, né? Não deveria ser justamente o oposto, já que a gente viu em 2018, né, muito da não política, né, muito se falava assim de um candidato outsider, né? As pessoas, não só na corrida presidencial, mas em outros, também no legislativo, também de pessoas novas, né? Caras novas. Eu venho aqui para fazer uma nova política com esse tipo de proposta. Pensando nesse momento do que a gente viveu de 2018, projetando agora para 2022, a campanha não deveria ter um outro tom? Não deveria ser justamente os dois candidatos trazendo ali o que conseguiram, né, aplicar de melhor nos seus mandatos? De certa forma, sim. Eu acho que a campanha está tendo uma dinâmica um pouco diferente. Bolsonaro não consegue mais se posicionar como outsider, igual ele se posicionou na campanha de 2018. E os dois são realmente avaliados como 2 ex-presidentes, né? O Lula tem aí uma bagagem de 2 mandatos e o Bolsonaro desse mandato que está concluindo agora. E o legado desses 2 mandatos estão, de alguma forma, estruturando também as preferências do eleitorado. Tanto é que uma das grandes fortalezas do Lula nessa campanha é todo o discurso relacionado à economia. Porque, olhando para trás, o eleitor lulista enxerga nesses 2 mandatos do ex-presidente Lula um período de relativa prosperidade. Compara isso com o período do Bolsonaro, que foi também o período da pandemia do Covid-19, que até esse ano, né, a gente está vendo uma certa recuperação de expectativas econômicas. Vocês acabaram de mostrar uma matéria sobre uma diminuição de pressões inflacionárias, sendo que, como um todo, o legado econômico do mandato do Bolsonaro é muito mais problemático, vamos dizer, do que o Lula conseguir mostrar, pelo menos para os primeiros 2 mandatos dele, não incluindo aqui o período da Dilma. Essa avaliação faz parte da avaliação que os eleitores fazem dos 2 candidatos, né? E isso faz com que discursos antipolítica talvez sejam menos relevantes que na eleição de 2018. Dito isso, continua sendo uma campanha extremamente polarizada e de negação do outro, né? Então, uma das maiores vantagens do Lula nessa eleição é a desconstrução da figura do Bolsonaro a partir de uma grande rejeição popular ao longo dos últimos anos por conta da gestão que foi feita da pandemia do Covid-19, por conta do estilo do presidente, que é um estilo muito mais, vamos dizer, caótico de governar do que é tradicionalmente no Brasil, enquanto do lado do Bolsonaro também é feita uma desconstrução muito forte do Lula por conta de escândalos de corrupção no passado, e tudo que significou para o Brasil a Operação Lava Jato. Então, esse componente de bater no adversário, desconstruir o outro, continua sendo, eu acho, uma dinâmica extremamente relevante. E é o que, no final, vai decidir a eleição. O candidato que tiver não apenas um patamar maior de rejeição, mas uma intensidade maior de rejeição no segundo turno, vai perder a eleição. Os 2 candidatos sabem isso, então a dinâmica que a gente está vendo e vai continuar vendo ao longo dessa eleição vai ser uma em que cada um tenta focar ao máximo nos pontos mais vulneráveis do adversário. Isso faz com que essa dinâmica propositiva, onde a gente realmente discute um projeto de país, políticas públicas, enfim, todos os desafios que o Brasil poderia e deveria enfrentar nesses próximos 4 anos do próximo presidente,
isso fique um pouco mais para o lado e a gente está sendo assaltado com toda essa dinâmica de discurso negativo dos dois lados. Também queria destacar aqui que as redes sociais estão continuando a impactar bastante no cenário. Elas viraram uma arma política de muita eficácia para o Bolsonaro na eleição de 2018 e cada vez mais a relevância das redes sociais em ciclos eleitorais está muito bem comprovada. A gente sai aqui na América Latina de 2 ciclos presidenciais no Chile e na Colômbia, onde as redes sociais ocuparam um papel extremamente relevante para a dinâmica dos candidatos, inclusive com grandes reviravoltas entre o primeiro e o segundo turno, por exemplo, nesses 2 ciclos que eu citei. E a dinâmica das redes sociais é muito assim, uma dinâmica de negação e viralização de conteúdos, o que exacerba a polarização política e tira muito o foco de uma discussão mais propositiva de programa de país. Andrei, ontem foi o primeiro dia, né, da propaganda eleitoral no rádio e na televisão. Qual a avaliação que você faz? O que mais te chamou a atenção nesse primeiro dia? O que me chamou a atenção é justamente o foco nesses alinhamentos a favor do Lula e a favor do Bolsonaro. A gente vê aí 2 campos muito bem cristalizados e muito pouco espaço de centro. Me parece que é um grande desafio para os candidatos a governador e ao Senado que não estejam alinhados a esses 2 polos, é buscar legitimidade política para as candidaturas que eles têm. Em alguns contextos, eles conseguem fazer isso por conta de um excelente nível de aprovação. Então, talvez o caso do Zema em Minas, nesse exemplo também a gente está vendo aí toda uma dinâmica mais ambígua de apoio entre o Zema e o Bolsonaro. Em alguns casos, se trata de um espaço de centro que é um pouco mais cristalizado historicamente, como, por exemplo, em São Paulo, onde existe aí ainda um resquício do tucanato que impulsiona o discurso do Garcia. Tanto que, de maneira geral, o que me capturou a atenção é essa dinâmica de nacionalização dessas campanhas. A campanha presidencial está tendo um papel muito importante, muito relevante, em termos de pautar também as eleições estaduais com grande impacto pela frente. Então, esses candidatos que estão alinhados ao Lula e ao Bolsonaro, tudo indica que eles vão tender a crescer ao longo dessa campanha na TV e na rádio, enquanto esses candidatos posicionados no centro vão sentir uma pressão bastante forte e provavelmente trajetórias de queda. A gente está olhando, por exemplo, a situação do ACM Neto na Bahia. É um candidato que começa muito forte, sendo que vai ter aí uma erosão dos 2 lados, uma erosão do lado da campanha do candidato bolsonarista, João Roma, com o apoio do Bolsonaro. O Bolsonaro fez uma motociata, inclusive na Bahia, junto com o João Roma ontem. Do lado do Lula, ainda mais nítido, o potencial de perda de votos para o ACM Neto é ainda mais concreto para o lado da esquerda. Então, é isso, os candidatos que não contam com esses palanques presidenciais estão, nesse momento, numa situação de grande dificuldade e, então, a competência das campanhas, da comunicação de campanha em termos de lidar com esse desafio será muito grande pela frente em termos de decidir essas dinâmicas dessas eleições para governador e senador. Nós conversamos com o Andrei Roman, economista, cientista político e cientista de dados, nos ajudando a entender esse novo momento, essa nova etapa na corrida eleitoral com o início da propaganda eleitoral gratuita no rádio e na TV. Teremos semanas decisivas pela frente aqui, Andrei. Você é sempre muito bem-vindo na programação da CNN. Obrigada, viu? Muito obrigado.